Eu estava sentada numa mesa no fundo do salão. Era o casamento da minha prima com o meu ex-namorado. As luzes diminuíram e a voz do cerimonialista cortou a música. Chegou o momento que todas as solteiras estavam esperando. Risos, aplausos, as mulheres se levantando, se posicionando no centro da pista para pegar o buquê. Minha prima subiu no palco e varreu o salão com o olhar avaliando o ambiente. Quando me viu, o sorriso apareceu. Ela posicionou o buquê, mirou e jogou direto na minha direção. Toma, prima. Talvez isso te dê sorte para você deixar de ser essa solteirona rancorosa. Ela riu e curtiu cada segundo. Eu não peguei o buquê que caiu no chão. Outra pessoa pegou. E foi quando o rosto dela perdeu a cor na mesma hora. Mas antes de continuar, deixa eu voltar e contar como tudo começou. Meu nome é Grace. Tenho 28 anos, trabalho no setor financeiro, e durante 2 anos da minha vida achei que tivesse encontrado a minha alma gêmea. Ronald era bonito. Daquele bonito que chama a atenção sem esforço. Aquele tipo de homem que entra num ambiente e as pessoas notam. Vinha de família com dinheiro, trabalhava na empresa do pai, era atencioso de um jeito que eu não estava acostumada. Mandava mensagem para saber se eu tinha chegado bem. Lembrava das coisas que eu contava. Aparecia com flor sem motivo especial. 2 anos assim. Estáveis, sem crise grave, sem traição que eu soubesse, sem briga que não tivesse solução. Era o tipo de relacionamento que você apresenta para a família e todo mundo aprova. E eu apresentei. A família da parte do meu pai se reunia muito. Almoço de domingo, datas comemorativas, aniversários que não tem como recusar sem dar satisfação. Meu pai já tinha falecido, mas minha mãe, minha irmã e eu continuávamos indo aos eventos. A família do meu pai sempre tratou a gente bem. Levei o Ronald num churrasco de fim de ano. Ele foi muito bem recebido por todo mundo. Aperto de mão, elogio, tapinha nas costas. A minha família apreciava um homem bem-sucedido e bem colocado. Minha prima Tiffany estava lá. 5 anos mais velha que eu. Ela era o tipo de mulher que você nota quando entra num ambiente. Alta, bem vestida, aquele rosto que parecia de campanha publicitária. Bonita de um jeito que a própria Tiffany sabia muito bem usar. E fazia sentido. Ela tinha trabalhado como modelo por anos. Mas o mercado de moda não é exatamente gentil com o tempo. E aos 30 e poucos anos, os trabalhos estavam ficando cada vez mais escassos. Cada ano que passava, a agenda encolhia um pouco mais. E ela era solteira. Assunto que a família não deixava descansar. Nas reuniões de família, mais cedo ou mais tarde, o assunto chegava ali. Tiffany, quando você vai se casar? As tias, os avós, os primos mais velhos, todo mundo com uma opinião sobre a vida amorosa dela. Você já não é tão nova assim. Vai ficar pra tia. Precisa se apressar, que o relógio biológico não para. Eu via Tiffany sorrir e mudar de assunto. E mesmo sem ser próxima dela, achava aquilo injusto. Ninguém fazia o mesmo com os primos homens solteiros. A maioria da família provavelmente nem sabia, mas ela postava fotos no Instagram com um homem chamado Marcos. Viagens, jantares, finais de semana. Ele nunca apareceu numa reunião de família, nunca foi apresentado pra ninguém. Então talvez não fosse nada sério. Ou talvez ela simplesmente nunca tivesse querido apresentar Marcos pra família, justamente pra não encherem a cabeça dele também com papo de casamento e filho. Naquele churrasco de fim de ano, quando apresentei o Ronald, ela o cumprimentou com uma atenção que durou 1 segundo além do necessário. Eles pareciam ter se dado bem. Conversaram, riram, aquela coisa de apresentação social normal. Mas eu não tinha por que desconfiar. Era a minha prima e o meu namorado. A mudança no Ronald foi gradual o suficiente para eu ir justificando cada pedaço. Resposta de mensagem que demorava um pouco mais. Deve estar numa reunião. O jantar que cancelou na quarta com desculpa de trabalho, essa semana foi corrida para ele. O jeito que escondia de mim o celular quando estava no meu apartamento, não queria me distrair com as notificações do trabalho. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que estava estressado com o trabalho. Eu acreditei porque não tinha motivo para não acreditar. Foram 3 semanas assim. Numa segunda-feira à noite, ele mandou mensagem pedindo para conversar pessoalmente. A gente se encontrou num café perto do meu apartamento. Ele chegou com aquela cara de quem preparou o que ia dizer no caminho. Disse que não estava feliz no relacionamento, que precisava de espaço, que era melhor terminar. Não deu detalhes, não citou outra pessoa, não explicou nada além de frases que poderiam significar qualquer coisa ou coisa nenhuma. 2 anos sem briga grave, sem crise real, sem uma razão concreta. Tentei entender. Ele disse que era o melhor para nós dois, pagou o café e foi embora. Fiquei sentada naquele café por mais meia hora, olhando para a xícara, tentando montar um quebra-cabeça com peças que não tinham forma. O quebra-cabeça só fez sentido 6 dias depois.
A minha mãe ligou na quinta-feira daquela semana, avisando de uma reunião de família no domingo, aniversário da minha tia. Eu não estava com o menor ânimo, mas fui porque ficar em casa repassando o término do Ronald pela 10ª vez não estava me fazendo bem. Cheguei cedo. Cumprimentei quem precisava cumprimentar. Peguei um copo de água, tentei parecer normal. Estava conseguindo até. Tiffany chegou mais tarde, e ela trouxe o Ronald. O meu estômago afundou antes do cérebro entender o que estava vendo. Ronald, de camisa social, de braço dado com minha prima. Os dois com aquele jeito de quem ensaiou a entrada. Algumas pessoas estranharam. Eu vi. Olharam para os dois, depois procuraram minha cara. Mas ninguém disse nada. O silêncio durou só uns segundos. Atravessaram o salão juntos e pediram atenção. A gente tem uma novidade para a família. Ronald colocou o braço nos ombros de Tiffany. Ela levantou a mão esquerda, anel no dedo. A gente vai se casar. O salão foi abaixo. Abraços, gritos, parabéns de todo lado. Algumas pessoas vieram até mim para perguntar quando a gente tinha terminado. Uma prima mais nova me olhou com aquela cara de quem não sabe se consola ou some. Eu não sabia o que responder porque eu mesma ainda estava tentando entender o que estava acontecendo na minha frente, mas não tinha acabado aí. Tiffany esperou o barulho baixar um pouco e sorriu daquele jeito dela. Calculado, bonito, feito pra câmera. E tem mais uma novidade. Estou grávida de 4 semanas. Aí foi o caos mesmo. As tias gritaram, alguém chorou, os avós se abraçaram. Finalmente. Que bênção! As mesmas pessoas que meses atrás ficavam zoando Tiffany. Vai ficar pra tia, o relógio não para. Agora estavam com os olhos marejados de alegria, como se tivessem esperado por aquilo a vida inteira. Indiferente de com quem fosse, indiferente de como tinha acontecido. O importante era que Tiffany ia se casar, ia ter um filho e não ia ficar pra tia. Eu estava parada no meio do salão tentando processar. Uma semana. Fazia exatamente uma semana que Ronald tinha terminado comigo, e ali estavam os dois, anunciando noivado e gravidez para a família inteira, como se fosse a coisa mais natural do mundo. 4 semanas de gravidez. Isso queria dizer que aquilo estava acontecendo enquanto ele ainda era meu namorado. Enquanto eu ainda acreditava nas desculpas de trabalho, nas mensagens com resposta lenta, no celular virado para baixo no sofá. A coragem dos dois era de tirar o fôlego. Levantei e me aproximei dos dois. Não gritei, não fiz cena. Só cheguei na frente deles com a voz mais firme do que eu esperava conseguir naquele momento e perguntei diretamente pro Ronald quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ele desviou o olhar. Tiffany sorriu com aquela paciência de quem está 2 degraus acima da situação. Virei para ela. Tiffany, você sabia que ele ainda estava comigo quando começou a se relacionar com você? Tiffany suspirou com aquela calma ensaiada de quem esperava a pergunta. Grace. Sim, eu sabia, mas quando o amor acontece, não tem como controlar. Fez uma pausa, depois sorriu. Na verdade, a gente deve agradecer a você. Se você não tivesse trazido o Ronald para conhecer a família, a gente nunca teria se encontrado. Você foi meio que a nossa cupido sem saber. Muito obrigada por isso. Eu fiquei olhando para ela tentando decidir se aquilo era real ou se eu estava tendo um pesadelo acordada. A família começou a se movimentar ao redor de mim. Um tio disse que não dava para culpar ninguém por seguir o coração. Uma tia sugeriu que eu era jovem, que ia achar outra pessoa. Outro tio ainda tentou me animar. Pensa pelo lado bom, Grace. Pelo menos você conseguiu juntar um casal mais compatível. Como se eu devesse me orgulhar disso. Alguém lá do fundo completou, sem nem olhar para mim. A vida é assim mesmo. Uns perdem, outros ganham. Eu olhei em volta. As pessoas com quem eu cresci, que estiveram no meu aniversário de 15 anos, na minha formatura, nos momentos que importaram, defendendo os dois como se a traição fosse um detalhe inconveniente que atrapalhava a boa notícia. A minha mãe e a minha irmã ficaram do meu lado, as únicas. Nós 3 fomos embora daquela festa. No carro, minha mãe não disse nada. Só pegou a minha mão e ficou assim até chegar em casa. Nos meses seguintes, cortei contato com a parte da família que celebrou. Bloqueei Tiffany e Ronald em tudo. Parei de ir nas reuniões da família do meu pai, e a partir daí a gente começou a frequentar só os eventos da família da minha mãe. Muito melhor, aliás. O convite chegou pelo correio numa terça-feira. Envelope creme com caligrafia dourada, o nome dela e o nome dele lado a lado, o meu nome escrito embaixo. Fiquei olhando pro envelope por um tempo que eu não consigo dizer quanto foi. Depois guardei na gaveta da cômoda e decidi não ir. A festa anual da empresa aconteceu 2 semanas antes do casamento. Fui de má vontade, como sempre.
Mas fui. Faz parte da dinâmica de escritório aparecer nesses eventos e ficar por pelo menos 2 horas, só pra dizer que participou. Num grupo de conversa perto do bar, vi o Marcos, o ex-namorado de Tiffany. Não tinha como não reconhecer. A mecha branca no cabelo escuro. Não uma mecha de tintura. Não uma brincadeira de salão, mas uma faixa de cabelo branco que nascia na raiz e descia pelo lado esquerdo da cabeça. Natural. Inconfundível. Eu tinha visto aquela mecha em fotos no Instagram da Tiffany mais de uma vez ao longo dos anos. Ela nunca o apresentou para a família, mas postava fotos juntos como qualquer casal postaria. Quando me aproximei do grupo, ele se apresentou como Marcos. Agora sim, sem dúvida nenhuma. Era ele. Conversamos. Ele trabalhava num setor parceiro, simpático, daquele jeito fácil de falar. Em algum momento, num impulso que eu não sei explicar muito bem, perguntei: "Você conhece a Tiffany Marshall?" Ele parou por um segundo. Me olhou de um jeito diferente. "Conheço sim, foi minha namorada. Você a conhece?" "Ela é minha prima. Te reconheci pelas fotos do Instagram dela." Marcos assentiu devagar, como quem está processando a informação. "E como ela está?" Eu segurei a taça com as 2 mãos. "Ah, está grávida de 6 meses do meu ex-namorado. E vai se casar em 2 semanas." Falei aquilo e fiquei me olhando por dentro. Por que eu disse isso? Não tinha planejado contar nada daquilo pra ninguém. Provavelmente era a bebida fazendo efeito rápido demais. Eu tinha chegado com o estômago vazio. Era hora de maneirar um pouco. Mas então vi o rosto de Marcos mudar. Não foi uma mudança dramática. Foi aquela coisa quieta que acontece quando alguém está fazendo uma conta e os números não fecham do jeito que deveriam. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. 6 meses? Tem certeza? Ele perguntou baixinho. Eu pus a taça para baixo. "Ah, olha, Marcos, me desculpa. Não sei por que falei isso. Não foi minha intenção te chatear. Esquece. Vamos mudar de assunto." Marcos levantou a mão devagar. "Não. Não fiquei chateado. O pai do bebê é o noivo dela?" Foi o que ela anunciou para a família. Eu o olhei por um segundo. Aquelas perguntas tinham um peso diferente. Não era curiosidade casual. Era outra coisa. Ele não estava perguntando à toa. "Por que você está perguntando isso?" Marcos não respondeu na hora. Ficou olhando para o copo com aquela expressão de quem está reorganizando uma história inteira na cabeça. Ele ficou quieto por um momento. "É que a gente estava junto até 5 meses atrás. Ela terminou comigo do nada. Sem briga, sem discussão, nada. Um dia eu mandei mensagem para ela e tinha sido bloqueado. Instagram, WhatsApp, telefone, tudo de uma vez. Eu o ouvi contar aquilo sem interromper. Se a Tiffany está grávida mesmo de 6 meses, ele disse devagar, o bebê pode ser meu." Eu fiquei parada. Por fora, acho que mantive a expressão mais ou menos no lugar. Por dentro, foi como se alguém tivesse ligado uma luz num quarto escuro. Então era isso. Tiffany tinha engravidado, não sabia quem era o pai, e jogou nas costas do mais bem-sucedido. Escolheu o homem com dinheiro, chutou o Marcos sem explicação e apareceu na festa da família com um anel no dedo e barriga de 4 semanas, como se tivesse tudo sob controle. As peças estavam se encaixando cada vez melhor. Mas uma dúvida ficou no canto da cabeça. Será que Tiffany tinha feito aquilo de propósito? Não tinha certeza de quem era o pai do bebê e escolheu o Ronald por conveniência? Ou ela realmente acreditava que o bebê era dele? Olhei para Marcos enquanto pensava nisso. Cabelos escuros, olhos verdes. E aí caiu a ficha. Ronald também tinha cabelos escuros e olhos verdes. Se os dois estivessem juntos num lugar, as pessoas provavelmente iam achar que eram parentes. Tiffany podia muito bem ter apostado nessa semelhança para embaralhar as contas. Não tinha como saber. Pelo menos não ainda. Olhei para Marcos. Olha, eu sei que acabamos de nos conhecer, e isso é um pedido meio maluco, mas ela vai casar em 2 semanas. Eu recebi o convite e não ia, mas agora tô pensando em reconsiderar. Você toparia ir como meu acompanhante?" Ele ficou quieto por alguns segundos, olhando para o copo. "Por que eu iria no casamento da minha ex?" Ele perguntou, sem agressividade. Era uma pergunta genuína. "Para ver a reação dela quando te ver", eu disse. "Se ela nem ligar, é porque está convicta de que o pai é o Ronald. Mas se ela ficar assustada..." Marcos me olhou e continuou a frase. "É porque ela sabe que tem chance de ser meu." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o copo.
Deixa eu falar com a minha namorada antes. Não quero tomar uma decisão dessa sem ela saber. Se ela topar, eu te dou uma resposta. Trocamos números. Eu fui para casa sem saber muito bem o que esperar. No dia seguinte, a mensagem chegou. Me fala o dia, o horário e o seu endereço. Vou passar aí para te buscar. Eu sorri. Era isso. No sábado do casamento, Marcos me buscou às 5 da tarde. Ele de terno escuro, a mecha branca impecável como sempre. Eu de vestido lilás, bonita o suficiente, discreta o suficiente. O salão era enorme, um daqueles espaços que existem para fazer as pessoas sentirem que estão num evento importante. 300 convidados, pelo menos. Arranjos de flores em tudo, iluminação quente, aquele barulho de fundo de muita gente num espaço fechado. Chegamos durante o coquetel. Encontramos uma mesa vazia no fundo do salão, longe da mesa de honra e sem visibilidade direta do altar. Ficamos ali durante a cerimônia inteira, que eu assisti com a distância de quem está vendo algo que não tem mais nada a ver com a própria vida. Tiffany entrou deslumbrante. Tenho que dar esse crédito a ela. Sabia compor uma imagem. Vestido de noiva com corte estratégico, véu longo, daquele jeito que disfarçava bem os 7 meses de barriga sem parecer forçado. Aquele andar calculado de quem está completamente consciente de que todo mundo está olhando. Ronald chorou quando a viu. Ela sorriu como se tivesse ensaiado aquele sorriso 1000 vezes. Os votos foram longos. Aplausos. Beijo. Mais aplausos. Na recepção, circulamos pelo salão sem pressa. Algumas pessoas da família me viram e me cumprimentaram. Abraços rápidos, aquele constrangimento de quem não sabe bem o que dizer e opta por não dizer nada que importe. Marcos ficava ao meu lado, conversando com naturalidade com quem aparecia, completamente à vontade. Tiffany e Ronald estavam ocupados demais com o fotógrafo, família próxima, os rituais de casamento que não deixam os noivos em paz por 1 minuto. Eles não nos viram. Não ainda. E então, voltamos para onde a história começa. O cerimonialista pegou o microfone com aquela energia de quem foi contratado para animar e vai animar custe o que custar. Chegou o momento mais esperado da noite. Todas as mulheres solteiras na pista, por favor. Solteiras, vamos lá, sem ter vergonha. Risadas. Algumas mulheres foram empurradas pelas amigas. Outras foram de boa vontade. Teve a que foi arrastada fingindo resistir, mas claramente querendo estar lá. A energia coletiva de um ritual que todo mundo finge odiar, mas todo mundo participa. Eu continuei sentada na mesa do fundo, bebendo uma taça de champanhe, olhando o desespero da mulherada. E dos companheiros delas também. Como se aquele buquê fosse um contrato assinado pelo universo garantindo que você seria a próxima a se casar. Marcos ao meu lado, mas num ângulo que ficava parcialmente coberto pelo meu corpo se visto do palco, onde Tiffany subiu com o buquê nas mãos. Ela varreu o salão com o olhar de cima, fazendo aquela coisa de fingir que vai jogar para um lado, mas vai para o outro. Então ela me viu. Foram 2 segundos de surpresa genuína. Ela não esperava que eu estivesse lá, e aquilo apareceu no rosto dela antes que ela conseguisse controlar. Mas Tiffany era boa nisso, sempre foi. A surpresa virou sorriso em menos de 1 segundo. Ela mirou o buquê com cuidado, que não deixava dúvida de que não era aleatório, e de frente mesmo, jogou. O buquê veio em linha reta na minha direção, bateu na parede atrás de mim e ricocheteou, caindo no chão entre a minha cadeira e a de Marcos. Talvez isso te dê sorte para você deixar de ser essa solteirona rancorosa. Metade do salão riu. A outra metade, quem conhecia a história, quem sabia o que tinha acontecido entre nós, ficou em silêncio ou com a expressão de quem não sabia para onde olhar. Marcos se abaixou com calma, pegou o buquê do chão e colocou em cima da mesa, do jeito que se coloca qualquer objeto num lugar adequado. Sem pressa. Sem drama. Foi quando ele se levantou e ficou de pé ao meu lado que Tiffany o viu. Vi o rosto dela mudando. Não foi de repente. Foi como alguém que está sorrindo e aos poucos vai entendendo uma piada que não tem graça nenhuma. A cor foi indo. O sorriso foi ficando só nos lábios, sem chegar nos olhos. Os ombros, que estavam para trás naquele jeito de quem acabou de ganhar algo, foram descendo milímetro por milímetro. O salão ficou naquele silêncio de meio segundo que antecede o barulho. Foi quando alguém, não sei quem, uma voz que veio do meio das mesas, falou o que todo mundo que conhecia a história já estava pensando. Espera, aquele não é o ex da Tiffany? Ronald, que estava ao lado de Tiffany, olhou para a esposa. Seguiu o olhar dela até Marcos. Ficou imóvel, processando aquela informação. Ele se aproximou dela e falou alguma coisa em seu ouvido. Ela respondeu sem virar o rosto completamente.
Tom baixo, sorriso colado, aquele jeito de quem está dando uma explicação que não quer que ninguém ouça. Ronald assentiu devagar, mas os olhos foram direto para mim. Aquele olhar de quem somou 2 mais 2 e chegou numa conclusão errada. Como se eu tivesse aparecido com o ex de Tiffany propositalmente para estragar o dia deles. Como se eu fosse a vilã da história. A festa continuou. 2 minutos depois, Tiffany estava do meu lado, com um sorriso aberto, de noiva, daquele jeito que ela sabia fazer muito bem. Vamos tirar a foto? Ela disse animada, como se nada tivesse acontecido. A tradição é a noiva tirar foto com quem pegou o buquê. A fotógrafa já estava se aproximando com a câmera. Era aquilo. Ela não ia me dar uma escolha. Ou eu tirava a foto sorrindo, ou virava a chata que negou foto com a noiva no dia do casamento dela. Me levantei, ficamos lado a lado. Flash. E aí, com o sorriso ainda no rosto para a fotógrafa, ela falou baixinho, sem me olhar. Eu roubei seu namorado e você quis se vingar pegando o meu ex? Mantive o sorriso no rosto. A fotógrafa ainda estava por perto. Eu não peguei seu ex, Tiffany. Pausei um segundo. Ele é apenas um amigo que me contou um segredinho. Parabéns pelo casamento. A cor foi embora do rosto dela. Os olhos arregalaram levemente, daquele jeito de quem está tentando calcular o tamanho do estrago em tempo real. Foi quando Marcus chegou por trás, natural, com a taça na mão. Tiffany, parabéns. Ele sorriu. Ela ficou parada, olhando para ele, sem conseguir montar uma resposta. Então, num movimento rápido, ela pegou Marcus pelo braço e puxou ele alguns passos para longe de mim, com aquele sorriso de noiva ainda colado no rosto para ninguém estranhar, como se fosse uma conversa casual, como se ela não estivesse obviamente apagando um incêndio. Eu fiquei onde estava, taça na mão, observando de longe os dois conversando. Não dava para ouvir nada, mas dava para ver tudo. O jeito que ela gesticulava baixo, controlado. O jeito que ele ouvia sem mudar a expressão. O jeito que ela tentava sorrir e não conseguia manter por mais de 2 segundos. Foi quando Ronald apareceu. Chegou perto dos dois com aquele jeito de marido que notou a esposa sumida e foi atrás. Olhou para Marcus. Estendeu a mão com um sorriso educado que não chegava nos olhos. Os 3 ficaram ali por uns segundos. Tiffany no meio, sorrindo daquele jeito que eu reconhecia desde criança, quando ela estava tentando controlar uma situação que já tinha escapado do controle. Então o casal veio na minha direção. Ronald na frente, com aquela expressão fechada. Tiffany logo atrás, tentando parecer tranquila. Ele olhou para mim com uma expressão que não tentava esconder a raiva. Como você ousa vir ao nosso casamento e ainda trazer o ex da Tiffany? Eu mantive o tom calmo. Tiffany me convidou. Eu achei justo trazer um acompanhante para não ficar sozinha, já que minha mãe e minha irmã não vieram. E como não conhecia ninguém disponível, convidei um amigo em comum. Fiz uma pausa, que por coincidência era o ex dela. Ronald virou para Tiffany. Você convidou a Grace? Tiffany desviou o olhar por meio segundo. Ah, eu mandei o convite por educação. Não imaginei que ela fosse vir de verdade. Eu sorri. Bom, já estamos de saída de qualquer forma. Virei para os dois. Parabéns pelo casamento. Obrigada pelo buquê, mas vou deixar aqui. Não quero correr o risco de dar azar. Peguei minha bolsa. Marcus colocou a mão levemente nas minhas costas. E a gente foi embora. No carro, o silêncio durou até a gente sair do estacionamento. Ela assumiu, ele disse olhando para o trânsito. Quando a gente foi conversar a sós, ela admitiu que já estava com o Ronald enquanto ainda estava comigo. Mas disse que o filho é do Ronald, que ela fez as contas, que tem certeza. E você acredita nela? Ele ficou um segundo sem responder. Ela estava nervosa demais para quem diz ter certeza. Disse para eu não aparecer nunca mais na vida dela. Que seguiu em frente, que está feliz, que não precisa de complicação. E aí? Aí que eu vou esperar o bebê nascer. Ele disse aquilo com uma calma que me impressionou. Se eu ainda tiver dúvida, vou pedir um teste de DNA, só para ter certeza. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Quando parou na frente da minha casa, ele me olhou. Obrigado por me contar, Grace, e por ter me chamado. Espero que dê tudo certo para você, eu disse. E era verdade. Entrei em casa, joguei a bolsa no sofá e liguei para minha mãe. Mãe, eu fui no casamento da Tiffany. Uma pausa. Você foi? Fui. E levei o ex dela de acompanhante. O silêncio durou uns 3 segundos. Depois, ela caiu na gargalhada. Contei tudo.
O buquê na parede, Marcus pegando do chão e colocando na mesa, a cara de Tiffany quando o viu, a conversa com Ronald, a saída tranquila. Minha filha, ela disse, ainda rindo. Isso foi uma vingancinha boa muito bem dada. Eu nem fui com essa intenção, mãe. Só apareci para ver a reação dela. Fiz uma pausa. Mãe, tem uma coisa que eu ainda não te contei. Enquanto a Tiffany estava tendo um caso com o Ronald, ela ainda estava com o Marcus ao mesmo tempo. E o bebê pode ser do Marcus. Silêncio do outro lado. Meu Deus, Grace. Minha mãe ficou quieta por um segundo, processando. E o Marcus sabe? Sabe. Vai esperar o bebê nascer para pedir o teste. Ela soltou um suspiro longo. Deus escreve certo por linhas tortas, minha filha. Espera para ver o que vem por aí. Desliguei o telefone sorrindo. Fui dormir com aquela leveza de quem finalmente fechou uma gaveta que ficou emperrada por tempo demais. Os meses seguintes passaram. A barriga de Tiffany cresceu. O casamento virou rotina nas fotos do Instagram de quem ainda a seguia. E a vida foi andando do jeito que a vida anda. Até que 2 meses depois do casamento, Ronald me ligou chorando. Atendi sem saber o que esperar. Grace. A voz estava partida. O bebê nasceu. Parabéns, eu disse seca. Ela nasceu com uma mecha branca no cabelo. Ele parou. Igualzinha ao Marcus. Eu não disse nada. Deixei ele continuar. Quando eu a confrontei, ela disse que pensou realmente que a filha fosse minha. Que sim, ela foi pra cama com nós dois ao mesmo tempo. E que eu não tinha moral nenhuma pra ficar indignado. Que eu também estava com 2 ao mesmo tempo. A voz dele ficou diferente. Aquele tom de quem ainda não acredita no que ouviu. Ela disse que eu devia registrar a filha como minha mesmo assim. Que pai é quem cria. Que ficar preso a DNA era bobagem. Que eu estava exagerando. Oh, Grace, eu errei feio. Eu sei que não tenho direito nenhum de te pedir nada, mas eu preciso que você me perdoe. Continuei em silêncio. Eu tive um caso com a Tiffany, admito. Não era para ser nada sério. Ela apareceu um dia na frente da empresa no final da tarde. Disse que estava passando por ali. A gente foi tomar uma bebida num bar ali perto. Ele respirou fundo. E aconteceu. Eu a levei pro meu apartamento e aconteceu. Nos encontramos apenas umas 3 vezes, eu juro. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu sinto que precisava te explicar. Quando a Tiffany me contou que estava grávida, eu achei realmente que era o pai. Não sabia que ela estava num relacionamento. Pensei que ela fosse solteira. Não tinha como eu saber. Senti que o certo era assumir esse filho, casar, estar presente na criação do meu filho. Eu fui enganado tanto quanto você foi. Ela nunca mencionou o Marcus. Eu nem tenho redes sociais. Não tinha como descobrir por conta própria. Ele respirou fundo de novo. Estou pedindo o divórcio. Vou mandar ela sair do meu apartamento. Eu sei que errei com você. Me arrependo disso. Mas 2 anos de relacionamento não somem do nada. A gente tinha algo bom, Grace. Eu preciso que você me aceite de volta. Vamos tentar de novo. Eu ouvi tudo. Com calma. Com paciência até. E quando ele terminou o chororô, eu disse: Ronald, você é muito otário se acha que eu vou aceitar voltar com você. Ele ficou quieto. Você terminou comigo sem dar uma explicação. Sem uma conversa. Sem uma palavra de verdade. Me deixou num café com frases vagas e foi embora. 1 semana depois, apareceu na festa da minha família de braço dado com a minha prima, anunciando noivado e gravidez como se eu não existisse, sem se importar nem por um segundo com o que eu estava sentindo. Como se 2 anos de relacionamento tivessem simplesmente evaporado. Ele tentou falar, mas eu continuei. E agora você liga pra mim chorando, querendo que eu seja o plano B? Achando que só porque a Tiffany te enganou, eu vou abrir a porta de volta pra você? Mas a gente tinha um bom relacionamento, Grace. A gente tinha algo real. Você disse certo. Eu o cortei. A gente tinha. Passado. Adeus, Ronald. Nunca mais me procure. Desliguei o telefone. Fiquei olhando pro teto por uns 30 segundos. Depois peguei o celular de novo e liguei pro Marcus. Ele atendeu no segundo toque. Marcus, eu fiquei sabendo que o bebê nasceu. Eu também. A voz estava calma, mas diferente. A Tiffany me ligou há pouco. Disse que a bebê nasceu com a mecha branca igual à minha. A Tiffany que ligou pra você? Perguntei incrédula. Ligou. Acho que não teve escolha. A mecha fala por si mesma. Ele respirou. Estou a caminho do hospital agora. Como você está? Processando. Uma pausa curta. Mas tô bem. Vou te mantendo informada do que acontecer.
Tá bom. Eu hesitei um segundo. Marcos. Boa sorte. Obrigado, Grace. O que aconteceu nas semanas seguintes eu soube pelo Marcos. O exame de DNA confirmou o que a Mesha já dizia. Marcos era o pai, sem margem para contestação. Ronald deu entrada nos papéis do divórcio e pediu que Tiffany desocupasse o apartamento dele. Tiffany apareceu no trabalho de Marcos uma tarde. Queria conversar. Queria que ele entendesse que podiam criar a filha juntos. Uma família, um recomeço. As coisas poderiam ser diferentes agora que não tinha mais Ronald no meio. Marcos a encontrou uma vez. Deixou ela falar tudo o que queria falar. Quando ela terminou, ele disse que criar uma criança não exigia que os pais fossem um casal. Que queria ser um pai presente, que ia assumir a filha com prazer, pagar pensão, buscar e trazer nos fins de semana. Mas que estava com a namorada Lena havia 6 meses, que era feliz e que não ia abrir mão de algo certo pelo duvidoso. Tiffany não queria ser mãe solo. Ela não queria criar uma filha de um pai que não a queria como companheira. Aquilo não era a vida que tinha planejado. Marcos disse que eles podiam conversar com um advogado sobre a guarda. Ela assinou. Guarda integral pro Marcos. Pensão alimentícia estabelecida. Sem visitas regulares, por escolha dela. A bebê foi para casa de Marcos. Lena a recebeu como se já soubesse que ia amá-la. Nos meses que se seguiram, a família que tinha celebrado o casamento de Tiffany com Ronald foi descobrindo aos poucos o tamanho do estrago. A tia que tinha dito que eu estava sendo dramática pediu desculpa pelo WhatsApp. Um tio mandou mensagem dizendo que tinha ficado do lado errado. A avó me ligou num domingo para dizer que sentia muito. Mas o que realmente deixou a família em choque não foi o DNA, não foi o divórcio. Foi quando ficaram sabendo que Tiffany tinha assinado a guarda integral para Marcos, que ela tinha aberto mão da própria filha. Aí sim o telefone não parou. As mesmas tias que choraram de alegria no anúncio da gravidez agora não conseguiam entender. Como uma mãe faz isso? Aquela criança não tem culpa de nada. A Tiffany sempre foi fria, mas isso... A família que tinha defendido ela sem pestanejar agora mal pronunciava o nome dela sem fazer uma careta. Tiffany foi sendo naturalmente afastada dos eventos de família. Ninguém a desconvidou formalmente. As coisas simplesmente foram deixando de chegar para ela. Numa tarde de novembro, ela tocou a minha campainha. Abri a porta. Ela estava arrumada, como sempre, mas com aquele cansaço no rosto que a maquiagem consegue esconder por um tempo, mas não para sempre. Grace. Ela deu um sorriso pequeno. Posso entrar? Pode falar daqui mesmo. Respondi seca. Ela respirou. Vim te pedir desculpas. Eu errei com você, com tudo o que aconteceu. E... a família toda está me evitando. Se você disser a eles que me perdoou, que a gente está bem, todo mundo me perdoaria e voltaria a falar comigo. Eu fiquei olhando para ela por um segundo. Então você veio me pedir desculpa? Ou veio apenas me pedir para interceder por você com a família? Ela abriu a boca. Fechou. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, ela disse por fim. Podem. Eu concordei. Mas me responde uma coisa com honestidade. Se a família não tivesse virado as costas para você, você estaria aqui agora? Ela abriu a boca. Fechou. Disse que claro que sim. Então por que você não fez isso antes? Por que me humilhou na frente de todo mundo no seu casamento? O convite que você mandou era para me atingir. Você e eu sabemos disso. Tiffany ficou em silêncio por 2 segundos. E então algo mudou no rosto dela. A máscara que ela usava com tanta competência foi escorregando devagar. Sabe de uma coisa, Grace? Eu não me arrependo de ter te roubado o Ronald. A voz foi subindo. Não aguentava mais a família me enchendo o saco dizendo que eu ia ficar pra tia. O Marcos era um pobretão. Eu não ia me casar com um pobretão. Então decidi que eu merecia mais o Ronald do que você. Olha pra mim e olha pra você. Ele não pensou 2 vezes antes de vir pra mim. Quem não arrisca, não petisca. Ela ficou me olhando como se tivesse dado um golpe. Respirei fundo. Você tem razão, Tiffany. Quem não arrisca, não petisca. Pausei. E quem arrisca demais, perde tudo. Você perdeu o Marcos, perdeu o Ronald, perdeu a família e, de quebra, abriu mão da própria filha. Olhei para ela com calma. Você arriscou e petiscou exatamente o que merecia. Fechei a porta com calma. Isso foi há quase 1 ano. A bebê está crescendo. Marcos me mostrou uma foto outro dia. Uma criança de olhos grandes e aquela mecha branca que vai ser a coisa mais marcante dela pelo resto da vida. Ela nem vai entender quando crescer o quanto aquela mecha mudou o destino de tanta gente.
Marcos e Lena estão cuidando muito bem dela. A Lena parece ter adotado ela de coração. Algumas histórias terminam melhor do que começaram. A família foi se reconstruindo. Algumas pessoas eu aceitei de volta com naturalidade. Outras ainda não tenho certeza se ainda quero ter por perto. O Ronald me mandou mais 2 mensagens. Não respondi nenhuma. Depois disso, silêncio total. Parece que ele finalmente entendeu. Da Tiffany não tive mais notícia nenhuma. Ouvi por alto que ela se mudou de cidade. Novo começo, suponho. Ou fuga, dependendo do ângulo. Minha mãe, minha irmã e eu continuamos indo só nas reuniões da família da minha mãe. Mais tranquilo, mais gostoso, sem clima pesado. Não sinto falta do resto. E eu? Estou bem. De verdade, sem precisar me convencer disso. Não estou correndo atrás de nada. Não estou no aplicativo de relacionamento deslizando para a direita com desespero. Não estou olhando para o relógio biológico com ansiedade. Quando vier, vai vir. E vai ser alguém que eu escolhi com calma, sem pressão, sem a família no meu ouvido dizendo que o tempo está acabando. Ficar pra tia, honestamente, não parece uma ideia tão ruim assim. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes vale mesmo a pena arriscar. Na hora certa. Do jeito certo. Naquela noite na confraternização, eu podia ter ficado quieta. Era só mais um homem com uma mecha branca no cabelo que eu reconheci de uma foto. Não era problema meu. Não era minha história. Mas eu perguntei. E essa pergunta mudou tudo. Sem ela, Marcos estaria vivendo sem saber que tinha uma filha no mundo. Tiffany estaria na casa dela, com o marido dela, vivendo a vida perfeita que ela arquitetou com tanto cuidado. Às vezes, uma única pergunta no momento certo desfaz uma mentira inteira. Eu só perguntei se ele conhecia a Tiffany Marshall. E o resto, a vida se encarregou de responder. Se você chegou até o final dessa história, posta nos comentários a palavra buquê. Fico muito feliz em saber que vocês assistiram tudo. Isso também ajuda a engajar o vídeo e fazer o YouTube indicar o canal para mais pessoas. Aproveita e deixa um like e um hype se puder. Toda semana tem história nova por aqui, e você não vai querer perder nenhuma. Muito obrigada por tudo. Um beijo enorme, cuide-se e até a próxima história.